Mensagens que amparam, com o pastor Paulo Sabino. Eu queria repartir uma palavra de Deus com você que vai lhe ajudar. Quando você vier à igreja, traga caneta, papel, anote. Tem coisas que você vai ouvir uma única vez na vida, você não ouve mais. Se guardou, você tem para sempre. Eu vou começar aqui no Salmo de número 122. Abra lá comigo, Salmo 122, por favor. É só abrir a Bíblia no meio e você vai encontrar o livro dos Salmos. Você vai até o de número 122. É a introdução para o assunto que eu quero trazer para você. Salmo 122. Quem achou, diga glória a Deus. O povo de Belo Horizonte é bom de Bíblia, né? Rapidinho. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Verso 2. Os nossos pés estão aonde, igreja? Dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Eu quero frisar esse verso 2. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Então preste atenção aqui para a gente entender o recado de Deus. O salmista fala de um convite para ir à casa de Deus. E quando ele foi convidado para ir à casa de Deus, a alegria brotou dentro dele. Ficou muito feliz. Quem de nós não ficou feliz quando veio à casa de Deus, né? E aqui encontramos a solução, e aqui encontramos a resposta, encontramos Deus, né? Mas ele diz mais, ele diz: eu não só fui à casa de Deus, mas eu permaneci. O verso 2, os nossos pés estão dentro das tuas portas. Eu não estou lá fora, eu permaneço dentro das portas, ó Jerusalém. Pastor, eu nunca fui a Jerusalém, eu nunca fui em Israel. Quando se fala de Jerusalém, isso aqui é simbólico, né? Está falando de você estar na presença de Deus. Por exemplo, quando ele diz, os meus pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém é o lugar de adoração, onde as pessoas vão adorar a Deus, onde tem as festas em Jerusalém. Jerusalém para nós representa a presença de Deus. Quando se fala assim, olha, eu estou em Jerusalém, é o mesmo que dizer, eu estou na presença de Deus. Eu estou bem com Deus, eu estou na casa de Deus, eu estou servindo a Deus. Quando ele diz, os meus pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém, é aquele que está dentro da casa de Deus e está bem com Deus. Quem está dentro da casa de Deus e bem com Deus? Você não está só dentro da igreja, você está bem com Deus, você está salvo. Quem é salvo e tem certeza, diga glória a Deus. Então você está dentro de Jerusalém. Os meus pés estão dentro de Jerusalém. Não é só dentro de uma igreja, não é só dentro dessas quatro paredes. Eu estou salvo. Se eu sair ali e acontecer alguma coisa, eu estou salvo, eu vou para o céu. Se eu dormir e não acordar, eu estou salvo. Eu estou dentro de Jerusalém. Então estar dentro das portas de Jerusalém é isso, é estar salvo, é estar bem com Deus, é estar com a certeza da salvação dentro de si. Amém, Jesus? Então ele disse, os meus pés estão dentro de Jerusalém, dentro das tuas portas, ó Jerusalém. E eu não posso sair, irmãos. Tem gente que sai, está tão bem dentro da casa de Deus e sai da casa de Deus. Nunca saia da presença dele. Os meus pés, pastor, estão dentro das portas. Então fique, não saia. A palavra de Deus diz que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas invenções, a Bíblia diz. Deus faz o homem reto, mas o homem inventa. Está tudo bem na igreja, está tudo bem na casa de Deus, e às vezes ele inventa de sair. Os meus pés estão dentro de tuas portas, ó Jerusalém, a palavra está dizendo. Mas tem aqueles que saem. O que acontece se eu sair, pastor? O que acontece se eu sair de dentro das portas de Jerusalém? Se eu sair da igreja, se eu sair da presença de Deus, se eu me afastar um pouquinho, se eu me distanciar um pouquinho de Deus, eu estou aqui dentro. Mas e se eu sair? E se eu me distanciar? Eu quero ver com você o exemplo de um homem que se distanciou, que saiu de Jerusalém. Eu costumo falar que um homem inteligente aprende com seus erros, um homem sábio aprende com os erros dos outros. Vamos aprender com os erros de um profeta, o profeta Jeremias. Abre lá comigo no livro de Jeremias.
Jeremias capítulo 37. O Jeremias saiu de Jerusalém. E vamos ver o que acontece com ele quando ele sai de Jerusalém. Os meus pés estão dentro de tuas portas, você leu comigo. Não saia. Jeremias capítulo 37. Verso 11 em diante. Jeremias capítulo 37, verso 11. Essa aqui é a história infelizmente, a história de muitas pessoas. Tem muita gente experimentando isso daqui. Saiu de Jerusalém. O que acontece, pastor, quando eu saio? Os meus pés estão dentro das portas. Agora, eu estou bem, eu estou salvo, eu estou na igreja. E se eu sair? Olha o que acontece com Jeremias. Verso 11. E sucedeu o quê? Subindo de Jerusalém, o exército dos caldeus, por causa do exército de Faraó. Verso 12. Saiu Jeremias de onde, irmãos? De Jerusalém. Estamos aprendendo que Jerusalém é o lugar de adoração, o lugar da presença de Deus, o lugar onde Deus se revela, onde Deus se manifesta. Ele saiu. Ele sai da cidade de Jerusalém. Para quê? A fim de ir à terra de Benjamim, para receber a sua parte no meio do povo. Preste atenção aqui, eu vou lendo e vou explicando. O Jeremias tinha uma herança para receber fora de Jerusalém. Era um terreno que ele tinha para receber, alguma coisa que ele tinha que receber lá fora. E aí ele sai de Jerusalém para receber essa herança lá fora. Quantas pessoas estão saindo da igreja para alcançar algo lá fora, no mundo? Ah, pastor, eu estou na igreja, mas eu estou tão sozinho, e eu queria uma pessoa para estar do meu lado. Aí vai lá fora buscar. Quando a palavra diz que você não deve se prender a um jugo desigual com o infiel. A luz e treva não combinam. Quantas pessoas estão indo lá fora para tomar posse de alguma coisa lá fora? Se aquilo que está lá fora, eu tenho que largar Jesus para alcançar aquilo que está lá fora, está errado. Se eu tenho que deixar a igreja para alcançar alguma coisa. Eu me lembro uma vez, uma moça que ela era obreira, ela disse, pastor, olha, eu vou deixar de ser obreira. Eu falei, por quê? Porque eu arrumei um namorado agora e eu preciso sair da igreja para namorar com ele. Falei, mas para namorar com ele você tem que sair da igreja, não é? Mas, né? O certo não é ele largar o mundo e vir para você e ficar com você na igreja? Você tem que sair da igreja para namorar com ele. E ela infelizmente saiu. A pessoa às vezes sai para tomar posse de algo lá fora. Não saia de Jerusalém, meu irmão. Não saia. Não saia da igreja, não saia da presença de Deus, não saia do lugar de adoração. Você vai ver quantas coisas terríveis aconteceram com Jeremias a partir do momento em que ele sai. Como eu li no Salmo 122, os nossos pés estão dentro de Jerusalém. Estamos salvos. E se sairmos? Aí começa a acontecer uma série de tragédias, uma série de problemas. Olha comigo então o que acontece com Jeremias quando ele sai. Ele sai para receber a herança dele lá fora. Olha, algo lá fora encheu os olhos dele, irmãos. Você tem que tomar o cuidado para não ficar, sabe, dentro da igreja com a cabeça lá fora. Dentro da casa de Deus, mas olhando lá para fora. Igual uma janela, né? Você está dentro de casa olhando o que acontece lá fora. Não, você tem que estar aqui dentro. Olhando aqui para dentro, a sua bênção está aqui dentro. Diga glória a Deus. Não está lá fora, está aqui a sua bênção. Dentro da presença de Deus é que está a sua bênção. Ele sai. E quando ele sai, olha o que acontece com ele. Versículo 13. Estando ele à porta de Benjamim, achava-se ali um capitão da guarda, cujo nome era Jerias, filho de Selemias, filho de Ananias, o qual prendeu a Jeremias, o profeta, dizendo, tu foges para os caldeus. E Jeremias disse, isso é falso, não fujo para os caldeus. Mas ele não lhe deu ouvidos, e assim Jerias prendeu a Jeremias e o levou aos príncipes. Olha, quando Jeremias sai da cidade, tinha um guarda do lado de fora da cidade chamado Jerias, e esse guarda prendeu ao Jeremias, dizendo, você está fugindo da cidade. E por mais que o Jeremias tentasse argumentar com o guarda o prendeu. Ora, o guarda prende alguém à toa? Só se prende, a polícia, né, é coisa boa, está aí para nos guardar, para nos proteger. Se prendeu é porque alguma coisa estava errada. Não saia de Jerusalém, o guarda vai prender você. O guarda aqui é uma figura do próprio Satanás, aqui nesse texto.
Porque pode prender aquele que está ilegal, aquele que está errado. Se você estiver errado em alguma coisa, você dá lugar ao diabo para ele atacar você. Está errado. Guarda não pode prender ninguém à toa. Mas se estiver errado, ele prende. E o guarda entendeu que o Jeremias estava errado. É errado sair de Jerusalém. Se você sai, o diabo pode prender você. Se você sai da presença de Deus, o diabo tem acesso para te prender. E te prende. Quantas pessoas estão hoje presas, irmãos? Não é presa no cárcere em si, mas presa à depressão, presa à tristeza, presa ao vício, presa a tanta coisa. Eu nunca esqueço um rapaz, uma vez eu estava pregando em Petrópolis, culto da manhã, e ele estava de bermuda com uma lata de cerveja nas mãos, do lado de fora, e ele me ouvia pregar. Quando terminou a pregação, ele veio conversar comigo, e ele disse: um dia eu fui pastor como você, preguei nos Estados Unidos, preguei por aí afora, tudo, mas olha como é que eu estou agora. Cheirei a noite toda, estou aqui com essa lata de cerveja na mão, bebi a noite toda, eu queria tanto voltar para Deus. Preguei para ele, falei de Jesus para ele. Ele disse: é tão difícil eu voltar para Deus, eu quero voltar, mas é tão difícil. E eu preguei para ele, orei por ele. É muito triste ver um rapaz naquela condição, que um dia foi um pastor, dividiu o altar, esteve no altar como eu, mas saiu de Jerusalém, e porque saiu, o guarda o prendeu. Irmão, Satanás tem prendido muita gente e sai da presença de Deus. É errado sair da presença de Deus. Ô pastor, mas e se eu escolher sair da presença de Deus, Deus vai me obrigar a servi-lo? Não, Deus não me obriga. Se eu quiser largar, eu largo agora. Se eu quiser entregar a igreja, eu entrego, eu vou embora. Mas eu vou sofrer as consequências, porque quem me chamou foi Deus. Quem é que chamou você? Foi o pastor Guilherme que te chamou? Foi o pastor Camilo? Fui eu? Foi o missionário que te chamou? Quem te chamou não foi Deus? Será que Deus te chamou para você virar as costas para ele ir embora? Deus não te trouxe para cá para você sair depois. O desejo dele é que você permaneça. Aí veja, ele sai e agora ele é preso. Quem sabe você está agora preso? Saiu da presença de Deus e agora está preso ao erro, preso ao vício, não consegue mais voltar para a igreja, preso ao pecado, preso a uma situação complicada, se embolou na vida e não consegue mais voltar, preso a uma dívida, preso ao crime, não sei. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Quando você sai da presença de Deus, você só vai caindo. É um abismo atrás do outro. Você vai ver que o Jeremias só vai caindo, irmãos. Estava muito bem em Jerusalém, mas ele sai. Primeira coisa que acontece, ele é preso. Que mais? Versículo 14. Verso 15, perdão. E os príncipes se iraram muito contra Jeremias, olha aí, e o feriram. Sabe o que é esse ferir? Deram uma surra nele. Imagina um profeta de Deus levando uma surra. Bateram no profeta de Deus. Você consegue imaginar um homem de Deus apanhando? Mas quem sabe não é assim a sua vida, pastor, sair da igreja e só estou apanhando. É uma dificuldade atrás da outra, é um problema atrás do outro. É um tropeço atrás do outro. Só me machuco, só estou me ferindo. Desde que eu saí da presença de Deus. Porque às vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, saí e melhorei. Meu irmão, me lembro um rapaz que disse isso uma vez. Ele estava há 10 anos na igreja, ele saiu da igreja. Eu estava chegando na igreja e ele saiu. Infelizmente. Eu encontrei com ele na rua um dia e disse: rapaz, eu estou chegando na igreja e você está saindo da igreja. Ele disse: olha, eu estou muito melhor agora do que quando eu estava na igreja. Quando eu estava na igreja, eu dividi o carro com meu irmão. Agora eu comprei um carro para mim. Eu ganhava meio salário. Agora estou ganhando 2 salários, que meu patrão me aumentou. Eu estava há 10 anos na igreja e não arrumava namorada. Foi eu sair da igreja e arrumei uma namorada. Então estou muito melhor agora quando eu estava na igreja. Eu falei: rapaz, isso é uma ilusão. Volta para a igreja. Daí a pouco, o carro que ele estava bateu. Ferro velho. Acabou o carro. O patrão entrou em crise na empresa, o salário dele voltou a ser o que era. A namorada engravidou, porque estava no pecado com ela. E agora teve que casar sem gostar. Enfim, parece que está dando tudo certo quando você se afasta de Deus, mas de repente você vê que está dando tudo, que você está caindo, que você está descendo, e você começa a se machucar. Meu irmão, deram uma surra, olha aí, feriram o profeta, bateram nele, que mais? E o puseram na prisão na casa de Jonatas, o escrivão, porque a tinham transformado em cárcere. Entrando, pois, Jeremias na casa do calabouço e nas suas celas, ficou ali Jeremias, quanto tempo?
muitos dias. A Bíblia não diz o número de dias, mas ficou muito tempo preso. Quantos dias você está preso? Há quantos dias você está na prisão também? Porque saiu de Jerusalém. Porque saiu da presença de Deus. E pastor, já são muitos dias que eu estou preso. Eu queria sair dessa condição, mas não consigo. Queria voltar para a igreja, mas não consigo. Queria largar esse vício, mas não consigo. Queria largar essa situação, mas não consigo. Estou preso a essa pessoa, estou preso a isso, preso àquilo e não consigo. Mas por que saiu de Jerusalém? Eu fui tomar posse de uma herança lá fora, pastor. Disseram para mim que lá fora era bom, que o baile era bom, que a festa era boa, que a bebida era boa, que tinha coisa boa lá fora. Me ofereceram algo lá fora e você foi atrás, igual Jeremias. E agora está preso, está ferido. E você pensa que a situação do Jeremias aqui melhora? Ela piora. Continua vendo comigo? A descida dele. O quanto é ruim você sair de Jerusalém. Ele fica muitos dias preso. No calabouço, mas era a pior cela que tinha. A pior cela que tinha, suja, com rato. Se as celas de hoje já não são grande coisa, imagina as celas desses tempos aqui. E aí, eu não vou ler o texto todo, porque é muita coisa, eu vou pulando e vou conversando com você. O verso 21. Quando você pensa que vai melhorar, ele luta ali para melhorar um pouquinho, a situação piora. Verso 21, Então ordenou o rei Zedequias que pusessem Jeremias no átrio da guarda e deram-lhe um bolo de pão cada dia da rua dos padeiros, até que se acabou todo o pão da cidade. Assim ficou Jeremias no átrio da guarda. Tem hora que parece que a situação vai melhorar. Tirar ele do calabouço. Colocaram ele em outro lugar, estão dando pão para ele. Parece que não melhorou, não. Qual o pão que estavam dando para ele? O pão da rua dos padeiros. É o pão desse mundo, irmãos. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu. Aqui Jeremias ganha o pão da rua dos padeiros. É o pão natural. É o pão desse mundo, é a bênção desse mundo. É a coisa natural, é o pão mundano. São as coisas do mundo. O diabo começa a te dar as coisas do mundo e você vai comendo delas, você vai se alimentando delas. Aí vai para o bar, vai para a festa, vai para esse, vai para aquele outro e se afunda nas coisas do mundo. Vai comendo o pão desse mundo. É o pão da rua dos padeiros. Aí a Bíblia diz que o pão da cidade acabou. É aquela bênção passageira, é a bênção que acaba, a bênção que passa. Você se alegra por um momento, daí a pouco a alegria acabou. Farreia com os amigos, daí a pouco acabou a alegria. O pão acaba, a alegria acaba, não tinha mais pão na cidade. É a bênção momentânea, é a bênção que tem prazo de duração. A bênção de Deus é eterna, mas o pão desse mundo acaba, passa. Você trocou o pão da vida, que é Jesus, pelo pão da rua dos padeiros, irmão. Tem gente trocando o pão da vida, que é Jesus, pelo pão que o diabo amassou com rabo, como diz por aí. Você vai trocar o pão da vida por esse pão desse mundo aí? Por aquilo que o diabo está oferecendo para você? E aí as pessoas falam para você, volta para Jerusalém. Não, rapaz, não vou voltar não, porque daí a pouco a coisa vai melhorar. E continua lá, comendo o pão da rua dos padeiros, o pão desse mundo, o pão que não satisfaz. Se alegra por uma noite, daí a pouco a alegria vai embora. Passa uma noite feliz, realizado, quando termina a noite vem a tristeza de novo. Quando o brilho da noite passa... E a situação melhorou? Não, piorou. Longe de Jerusalém só piora. Olha agora para onde Jeremias vai. Capítulo 38, no versículo 6. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Ele troca de prisão, de uma prisão para outra. Estava no cigarro, agora está na cachaça. Sai da cachaça, vai para a cocaína. Ele vai só trocando de prisão, de uma prisão a outra. Aí pega uma prisão na vida sentimental, gosta de alguém que não gosta dele, não fica com ele. E uma prisão sentimental, uma prisão, e vai de uma prisão a outra. Jeremias fica sendo julgado para lá e para cá. Na prisão do fulano, na prisão do fulano. Quantas prisões você já passou desde que saiu de Jerusalém? Então, verso 6, então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias com cordas, mas no calabouço não havia água. Começa a te faltar a palavra, você não tem mais a palavra de Deus, não tem mais água, está com sede aí. Cheio de sede, cheio de necessidades. Não tem uma música que diz, você tem sede de quê?
Qual a tua sede, qual a tua necessidade? Não tem água, está com sede, cheio de necessidades, precisando de um monte de coisa. Não tinha água, o que tinha lá? Olha lá, não havia água senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Estava tão bem dentro da igreja, estava tão bem com os pés dentro da casa, dentro de Jerusalém, mas saiu. O guarda te prendeu, te deu uma surra, foi parar na prisão, começou a comer o pão desse mundo, se fartando aí das coisas do mundo, que você já tinha deixado, e agora a situação piora, vai de uma prisão a outra, até que agora está atolado na lama. Lama é coisa boa, irmãos? Não, quando se diz que alguém está atolado na lama, é que a pessoa está na pior. Tenta sair, não sai. Afundou-se na lama, está todo sujo, sujou-se na lama, e tenta sair da lama e não sai, tenta sair da lama. Olha a situação dele agora. Além de não ter água, estar com sede, não tem mais a palavra, Deus não fala mais com você. Sabe o que é que não tem água? Não tem a palavra, Deus não fala mais. E você fica, Deus fala comigo, não fala. A água não vem, a palavra não vem, já não tem mais a palavra de Deus como tinha. E aí, você pode pensar, agora então acabou para Jeremias. Chegou ao fundo do poço, o profeta agora está acabado, está destruído, não tem mais jeito para ele. Que bom que o nosso Deus é poderoso para nos resgatar, irmãos. Que bom que o nosso Deus é capaz de nos tirar dessa situação. Se você está nessa situação, Deus é poderoso para te tirar dessa situação. Seja você aqui na igreja, seja você que me assiste em casa, Deus pode te tirar dessa situação. Você que está atolado na lama até o pescoço, se sujou, fazendo coisa errada. Pastor, para me sustentar eu tenho que fazer coisa errada. Para ter o meu dinheiro eu tenho que fazer coisa errada. Até me vender eu tenho que me vender para conseguir me sustentar, para ter o pão na minha casa. Pastor, eu estou fazendo só sujeira. Pastor, eu me sujei na lama e agora, pastor, eu queria tanto sair dessa lama que eu estou. Mas quanto mais eu me movo, mais eu afundo. Parece aquela areia movediça. Lembra dos filmes do Tarzan? Quem tem mais de 40 vai lembrar dos filmes do Tarzan. Sempre tinha areia movediça no filme do Tarzan, não tinha? O camarada caía lá na areia movediça, ficava tentando sair, não conseguia sair. Tem gente que está assim. Afundado na lama e tenta sair, não consegue. Quanto mais tenta sair, mais se afunda. Quanto mais tenta sair, mais se suja. Valeu a pena sair de Jerusalém? Não valeu. Mas Deus é tão bom que Ele quer te resgatar. Diga graças a Deus. Ele quer tirar você dessa condição. Pastor Paulo, o senhor está falando que a pessoa sai da igreja e se afunda na lama. Mas eu quero saber como é que eu faço para sair da lama. Eu vou mostrar para você, a palavra mostra como é que você sai. Olha como é que Deus foi bom com Jeremias. Verso 7. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, não é Meleca não. Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Esse homem chamado Ebed-Meleque, ele ouviu que Jeremias estava na prisão. E ele teve dó de Jeremias. Ele falou, poxa, Jeremias está lá na prisão. Um profeta de Deus nessa condição. Puxa, não pode. Não pode o profeta ficar desse jeito. Ele se condoeu de Jeremias. Verso 8. E logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo, ó rei, senhor meu, agiram mal esses homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Você vê que ele vai até o rei, fala com o rei, rei, poxa, o Jeremias está lá na prisão. Poxa, o pessoal que colocou ele na prisão agiu errado, não deixa ele lá não. Sabe, irmão, Deus levanta alguém para interceder por Jeremias. Diga graças a Deus. Deus levanta alguém para orar por você. Tem alguém orando por você. Você pode estar dentro da lama agora. Com certeza tem alguém orando, clamando por você, pedindo, Deus, olha ele lá como é que ele está. Estava bem dentro da igreja, agora está na lama. Tira ele de lá, Deus. Nós aqui oramos de manhã e enquanto estávamos orando 1 hora de oração, Deus estava tirando pessoas da lama enquanto orávamos. Você está na lama agora, estamos intercedendo por você para você sair dela.
Deus não tem prazer nenhum de um servo dele na lama. Eu até costumo dizer o seguinte: quem gosta de lama é porco. Nós não somos porcos, nós somos ovelhas. O porco, quando cai na lama, gosta. Gosta ou não gosta? O bichinho vira até cambalhota dentro da lama, né? Vira, rola e tudo. E a ovelha, quando cai na lama? A lama entra no pelinho branquinho dela. A lama seca e começa a coçar. E a ovelha não sabe se coçar. E coça, coça, coça. Ela precisa de uma limpeza. E ela clama pelo seu pastor. Bé, bé. Ela clama pelo seu pastor. Bé. Tá cheia de lama, irmão. Talvez assim está você hoje, cheio de lama. Todo sujo. Bé. Você clama pelo seu pastor. E sabe o que o seu pastor faz? Jesus, o bom pastor, ele vem ao teu encontro. Cadê minha ovelha? Cadê minha ovelha? Eu estou ouvindo minha ovelha chorando. Cadê minha ovelha? Onde é que ela está? Cadê? Onde é que está minha ovelha? E ele vem e alcança a ovelha dele. E ele abençoa a ovelha dele. Você é ovelha dele, ainda que esteja sujo. Agora você não é porco, você é ovelha. Você não tem prazer na lama que você está. Você quer sair dela. Deus sempre levanta alguém para orar, para tirar você da lama. Alguém foi até o rei e falou: rei, o Jeremias está dentro da lama, tira ele de lá. E o rei falou: tá bom, eu vou tirar ele da lama. O rei vai te tirar da lama em nome de Jesus. O rei vai arrancar você dessa situação em nome de Jesus. O Ebed-Meleque intercedeu, pediu por Jeremias. E o rei decide fazer alguma coisa por ele. O rei falou: então tá bom, você vai tirar ele de lá. Verso 10, então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço antes que morra. Esse Ebed-Meleque aqui é tipo do homem de oração, irmão, que se preocupa com quem está na lama, se preocupa com quem está com dificuldade, se preocupa com aquele que caiu, com aquele que tropeçou. Vai ter sempre aquele que diz: bem feito. Ah lá, caiu na lama, bem feito, olha lá, bem feito. Mas vão ter aqueles que vão orar. Vão ter aqueles que vão interceder. Ele intercede. Verso 11. O rei mandou que fossem 30 homens para tirar Jeremias de lá. Olha o verso 11. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria e tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. Ele desce ali um monte de roupa velha para o Jeremias colocar debaixo dos braços quando ele fosse içado dali, né? Verso 12, e disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: põe agora esses trapos velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim, e puxaram a Jeremias com as cordas, e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Diga graças a Deus. O profeta agora sai do buraco, o profeta agora sai da lama, o profeta agora sai da prisão. Alguém jogou uma corda para ele. Escute, Deus está jogando uma corda para você hoje, para tirar você dessa situação. A corda é a palavra que eu estou pregando. Você vai fazer com a corda que Deus está dando para você? Segurar e se salvar? Imagina alguém dentro de um buraco e alguém joga uma corda. Eu costumo dizer o seguinte: você pode fazer duas coisas com a corda. Você pode segurar nela e sair do buraco e se salvar, ou pode pegar a corda e se enforcar com ela. Tem gente que se mata com a corda. Por quê? Ele pega a corda que Deus está jogando, o tempo que Deus está dando, e diz assim: já que Deus ainda assim está estendendo a mão para mim, sei que eu não estou tão mal assim também não, né? Já que Deus ainda me dá a oportunidade, então eu não estou tão mal assim não. Deixa eu ficar um pouquinho mais aqui, porque Deus é amor mesmo. Deus não vai deixar eu morrer nessa situação não. E Deus está jogando a corda para você salvar e você deixa a corda. Não, depois eu seguro, pastor. Amanhã eu seguro na corda. Meu irmão, segura hoje na corda que Deus está dando para você.
Será que virão outras cordas para tirar você do buraco? A corda é a palavra de Deus. Segura nessa corda hoje, saia do buraco. E acredite, Deus, o meu lugar é dentro de Jerusalém. Eu vou voltar para dentro das portas de Jerusalém. Eu não vou ficar fora, não. Porque, irmãos, fora de Jerusalém, um abismo chama outro abismo. Só vai caindo. Só vai descendo. Chega de descer, meu irmão. Ebed-Meleque intercedeu por Jeremias. Deus levanta alguém para orar por você. Mas não adianta nada alguém orar por você e você não tomar uma posição. Adiantaria jogar a corda para Jeremias se Jeremias também não segurasse na corda? Imagina, o desejo nosso de salvar você, jogando a corda para você, mas você não segura na corda. Aí não adianta. Você vê como é que ele foi cuidadoso? Jogou um monte de roupa, né? Para ele colocar debaixo do braço, para não, quando as cordas o amarrassem, não machucassem o profeta. Ou seja, ele foi tirado dali de uma maneira inteligente. Falou, não vão matar o profeta nem machucar ele, não. Tira ele de lá. E agora o Jeremias sai de dentro da lama. Diga graças a Deus. Deus é aquele que te tira de dentro da lama em nome de Jesus. Ele quer tirar você da lama. Agora depende de você querer sair dessa lama. Se você não quiser, não tem jeito. Se jogarem a corda e você disser, não, eu quero ficar aqui dentro da lama, prefiro ficar aqui. Aí não tem jeito. Mas se você hoje segurar na corda que Deus está jogando para você, você vai sair e vai ser abençoado em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Hoje é dia de segurar na corda, meu irmão, e de sair da lama. Só que aí fica uma lição. Deus me tirou da lama, saí do buraco. Você vai voltar para lá, para Jerusalém? Vai voltar para dentro do buraco, aliás? Vai sair de Jerusalém de novo? Não. Nunca mais saia de Jerusalém. Irmão, só aqueles que saíram e conseguiram voltar é que sabem o que é. A dificuldade que foi para voltar para Jesus. Então não saia nunca de Jerusalém. Diga graças a Deus. O texto que começamos, Salmo 122, 2. Os meus pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Que assim você permaneça. Não vai pagar para ver, não. Pastor, eu queria saber como é que é o mundo. Poxa, eu nunca fui lá no mundo para ver como é que ele é. Sou criado dentro da igreja. Eu queria... Não vai não, meu irmão. Não vai não. Te asseguro que não é boa coisa, não. Melhor é você ficar na presença de Deus. Diga graças a Deus. Pastor, mas tem brotado uma vontade de conhecer o mundo. Os meus amigos estão dizendo que o mundo é bom, que é isso, que é aquilo. Meu irmão, não vá. Melhor é a presença de Deus. Aqui tem uma prévia do que acontece com quem sai de Jerusalém. Então que os seus pés permaneçam dentro das portas de Jerusalém, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Pastor, eu saí, e agora? A corda está lançada para você voltar, em nome de Jesus. É só segurar na palavra de Deus e voltar, porque Deus tem bênção para você. Vamos aplaudir então a palavra do nosso Deus. Glória a Deus. Mensagens que amparam com o pastor Paulo Sabino.